Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mari e hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre The 100 e eu vou tentar ser um pouquinho diferente porque eu vou explicar um pouquinho sobre o que eu acho que vai acontecer nesse futuro e quero muito que o prequel seja confirmado porque deixaram algumas pontas soltas e eu vou explicar a minha teoria sobre o porquê que essas pontas soltas ficaram. Como a gente sabe, vai ter spoiler sobre o final, então se você não assistiu ainda o final, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Eu comecei a fazer vídeos de teoria sobre essa temporada por causa desse universo que foi introduzido sobre as pedras, sobre Cadogan, sobre a Becca e sobre todo esse universo que a gente vê que tá chegando com o prequel. Eu espero muito que ele seja confirmado, porque a minha teoria se baseia principalmente sobre todo esse universo que ainda dá pra explorar no prequel. Muitas pessoas criticaram o fato de que o final foi meio louco nessa questão de transcendência e acharam muito religioso e sempre falavam que The 100 era muito tecnológico e eu ainda continuo achando tecnológico assim. Eu não acertei o final, mas a ideia e a proposta que o Jason queria passar eu acertei, que a transcendência sim era real e que era o único modo de salvar a raça humana, já que se eles ficassem na Terra e não tivessem a transcendência, ou se eles não transcendessem, a raça humana ia ser extinta por uma guerra. E que sim, o Bellamy estava certo com essa questão da transcendência, mas o Cadogan estava errado, porque ele achava que iriam ter que ter uma última guerra. A questão de sobrevivência e de lutar pela sobrevivência sempre foi pautada durante todas as temporadas. Sempre a gente via os personagens em conflito sobre perdas, sobre luta e sobre sobrevivência. A gente viu isso desde o primeiro episódio, a gente via essa luta da Clarke em tentar ser uma pessoa boa, mas a gente via que ela sempre tomava as dores e sempre sofria pelos outros personagens. Então, particularmente, eu gostei do episódio final, porque os personagens que ficaram com ela na Terra, eles não vão transcender. Eles escolheram ficar na Terra com ela e morrer, simplesmente deixar de existir. Eu acho que se você olhar pela tudo que ela fez por eles, tudo que ela lutou por eles para poder sobrevivência, eles escolherem ela no final é muito importante, porque eles entenderam a dor dela. Outra coisa que eu vi é muita gente criticando de tipo, por exemplo, mas por que a Clarke foi a única que não transcendeu? Existe um ponto chave nessa conversa que ela matou o Cadogan e só ela mataria o Cadogan nessa história, assim. Depois que eu vi o episódio eu falei, fato. Só a Clarke mataria o Cadogan. Só ela teria essa... Talvez o Bellamy mataria, mas como ele já morreu antes, não dá. Alguém teria que fazer isso. E ele já tava no teste e os humanos já estavam correndo um risco, certo? Porque se ele fizesse o teste, a raça seria extinta. O caso é que ela foi julgada não pelas ações que ela fez antes de toda a história dela, de todas The 100, e sim porque ela matou o Cadogan quando ele estava prestes a fazer o teste. Isso nunca tinha acontecido em todo o universo, em todas as testes que fizeram lá com aquela raça superior. E aí eles decidiram num conselho de que ela não merecia transcender porque ela fez uma coisa muito errada. Então tudo tem uma consequência. E eu entendo o fato dessa escolha, acho que pra toda ação tem uma reação. E gosto do final dela porque mesmo ela não tendo o seu final feliz, ela teve um final feliz porque ela não ficou sozinha. Eu acho que eu entendo a questão de não gostarem tanto do final, mas vamos lá pra minha teoria pra explicar pra vocês essa enrolação. Bem, quando a gente terminou a 5ª temporada, ele teve uma coisa, Jason deixou uma coisa no ar escrito assim: final do livro 1. Mas vocês repararam que não tivemos um final do livro 2 quando terminou a série? Isso me deixou muito encasquetada, porque muita gente começou a falar que a série mudou de tom, que a série já não tava mais aquela mesma coisa depois da 5ª temporada. E aí que entra se o livro 1 acabou, ela tava falando sobre o pessoal que veio da Arca. Então a 6ª e a 7ª temporada é o início de uma nova história. E realmente foi o início de uma nova história. A gente teve Sanctum, a gente teve as pedras, a gente teve toxina, a gente teve um monte de gente morrendo, a gente teve essa coisa de que entender sobre as questões das naves de Elísios, a gente teve Cadogan, a gente teve o prequel de explicar que tudo tá conectado, tudo tá junto e a gente entender como é que começou a história dos Grounders. Então, se na 7ª temporada não foi o final do livro 2, isso quer dizer que talvez no prequel a gente tenha mais história e mais essa continuação. Pra mim, tudo tá conectado e a minha teoria é de que Cadogan jogou com todo mundo durante muito tempo. A minha teoria é de que Cadogan, ele é o vilão master e eu amei a forma que ele morreu, achei muito legal, particularmente. Por quê?
Se você reparar sobre a história de The 100, tudo realmente tem uma explicação e tudo tá conectado. Eu acredito que o Cadogan, ele descobriu de alguma forma as pedras e começou a traduzir sobre a história sobre as pedras, e ele começou a entender que existe a transcendência ou existe alguma coisa sobre isso e que ele precisava ter uma guerra, né? Então ele já começou assim, pensar assim, será que eu vou fazer o fim do mundo acabar aqui? E ele começou a fazer os bunkers, começou a vender esses bunkers e ficar rico. E eu comecei a tentar entender sobre por que ele sabe que o mundo ia acabar. Ele tinha um contato com coisas que a gente não sabe. Ele tinha um dinheiro e ele era rico pra caramba e a gente não sabe por que ele tinha isso. Outra coisa, se a gente reparar, existem muitos indícios de que talvez ele tenha financiado toda a pesquisa da Becca e que ele também esteja envolvido com todas as Elysians e todos esses planejamentos de voos longe de exploração do universo. Se o Cadogan ele tinha planejado, ainda corre, o meu coraçãozinho diz que talvez ele tenha ligação realmente direta com o fim do mundo, porque ele diz que o mundo ia acabar e o mundo acaba definitivamente e ele sabe quando o mundo vai acabar, exatamente o dia, a hora. Será que ele não ajudou a Ali de alguma forma? Ele deu os códigos de lançamento das armas nucleares para ela explodir o mundo todo? Essa é a minha teoria meio louca, porque a gente ainda precisa entender. Outra coisa, a gente sabe que a Kali era apaixonada pela Becca. E a gente sabe que a Becca era uma cientista que criou a Ali, depois ela criou a chama e criou o soro, né? E como a gente sabe, no Vale do Silício, com cientistas ou com exploradores sobre inventores de coisas, eles primeiro, não necessariamente eles precisam ter esse dinheiro, porque eles recebem ações e investimento de pessoas que têm dinheiro. E aí eu falei, será que o Cadogan não meio que usou o governo e tudo mais, ou empresas fictícias para poder meio que investir na Becca, e talvez por isso que ele tenha toda essa ligação e toda essa história com a Becca? Eu acho que seria muito interessante a gente ver. Outra coisa que a gente precisaria no prequel de histórias contando sobre como era o passado. Então seria muito legal ver flashback, seria muito legal ver um flashback contando a história da Diyoza, por exemplo, de por que ela virou essa pessoa que queria de herói para inimiga número 1. E eu sinto que ainda tem muita história. Então, eu acho que o prequel ele vai explicar muita coisa, principalmente sobre o Cadogan, principalmente sobre as pedras, principalmente sobre tudo que aconteceu durante esse intervalo para a criação dos Grounders, porque eu acredito que muito dessa cultura foi atrelada principalmente ao culto, só que a gente sabe que nem todo mundo que sobreviveu só sobreviveu porque era do culto do Cadogan. Então, eu acho que a gente pode ter mais 2 temporadas do prequel para finalizar esse livro 2 e talvez mais 3 ou 4 temporadas do prequel ou de outro spin-off para terminar o livro 3. Eu acho que o universo que o Jason criou, ele é muito grande e ele conseguiria se expandir de uma forma muito incrível, mas a gente tem que permitir de que isso aconteça. Então a minha teoria é essa, de que o livro 2 ainda está em andamento e por isso que a gente não entendeu muito bem como é que funcionava essa série. Por isso que a gente não teve muita coisa sobre o Cadogan, principalmente porque quando a entidade, a Luz lá, pergunta pra ele por que ele tirou o amor desse povo bardoniano que ele criou depois que ele foi lá pra Bardo, por que ele não dava o amor, né? As pessoas não tinham laços afetivos, e aí quando ele foi explicar, a Clarke deu um tiro na cabeça dele. A gente tem muito essa relação dele com a Kali e com o Reese, que a gente vê que eles são competitivos, que ele é apaixonado pela Kali, mas o Reese ele não liga muito. E a gente viu que o símbolo de Esgeda estava lá escondendo a pedra da Terra, né? A pedra da anomalia na Terra, então a gente vê que tem outros mistérios aí que não foram explicados e eu acho interessante e eu quero muito que tenha o prequel para que essas minhas perguntas sejam respondidas. E eu acho que elas não foram respondidas em uma temporada porque eles precisavam fechar o ciclo de The 100, precisavam fechar o ciclo dos personagens, mas ainda assim responder muita coisa que não foi respondida. Eu sei que muita gente não gostou, eu sei que muita gente ficou entediada, que correu muito no último episódio, mas se olhar pra trás, eu acho que muita coisa conseguiu ser construída até a 5ª temporada e a 6ª e a 7ª foi só um complemento, quase um spin-off,
se você comparar. E eu espero de verdade que o prequel seja confirmado e que o livro 2 termine de alguma forma e que essas respostas sejam respondidas, né? Essas perguntas sejam respondidas, né? E aí, você acha que ainda vamos ter o final do livro 2 no prequel? Você acha que ele vai ser confirmado? Você acha que eu tô aqui viajando da batatinha? Conta pra mim e deixa seu comentário. Até fala também, você gostou do final de The 100? Eu gostei particularmente, eu acho que eu não esperava muita coisa desse final, então pra mim foi satisfatório. Eu achei bonito, achei muito lindo esse final e tiveram cenas que eu gostei bastante, principalmente sobre cada personagem, se você analisar sobre o jeito que eles tentaram não morrer, e eu fiquei satisfeita. Conta pra mim o que vocês acharam. Um beijo e até a próxima. May we meet again.